Paulo está nos falando e ele vai nos apresentar a situação que nós devemos viver para a glória de Cristo. Tem alguns que querem ter primazia na igreja, quer ser tratado com mais mérito do que os outros. Meus irmãos, todo mérito é de Cristo. Nada é nosso. Você não pode fazer nada por mim, eu não posso fazer nada por você. Eu não estou nos teus pensamentos, você não está nos meus pensamentos. Mas quando nós estamos coesos em Cristo, Cristo está, e nós temos a mente de Cristo, e transformados por Cristo, mudamos o nosso modo de viver. Porque é Cristo em nós a esperança da glória. E ainda, meus irmãos, nós precisamos seguir adiante para fazermos o que deve ser feito para louvor do Senhor. Então, Paulo está apresentando à igreja que o objetivo da igreja é ela trabalhar unida, como uma equipe, cada um na sua posição, para fazer o que deve ser feito como cidadão dos céus. Como cidadão do céu. Pastor, mas eu nunca fui lá no céu, nem sei como que é ser cidadão do céu. É só ler as Escrituras que você vai ver o que Cristo tem para você. Aquele que mentia, não mentia mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que gritava, não rouba mais. Aquele que prostituía, não prostitua mais. Então, a palavra nos ensina a andarmos conforme a vontade de Cristo. E o terceiro elemento que nós vimos aqui é confiança. Paulo está falando que ele vai dizer assim no texto para nós, olha só. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. Às vezes nós ficamos amedrontados diante das dificuldades que nós enfrentamos na vida. Aquele dia, um dia atrás, aí, numa das pregações, eu falei a respeito, eu não sei se foi na pregação ou se foi na nossa reunião, eu falei sobre aquele desenho da televisão do Hard, que ele vivia dizendo, ô dia, ô tristeza, ô azar, né? Quem é da minha, acho que Marcelo, Elaine, esse pessoal mais jovem, Maria, não deve ter visto isso. Eu já estou com 50, então, né? Eu falei para Maria que eu vou fazer 60, não foi para Maria, não, falei para uma pessoa esse dia, vou fazer 60 anos. Mentira, você esconde, falei, ué, um dia eu faço. Mas a verdade é que, não é? É que nós precisamos seguir adiante e não intimidados por aqueles que se levantam contra nós. O mundo não nos aceita. Somos colocados como escória do mundo. Somos colocados como vergonha do mundo. E eles não querem nos aceitar porque eles não aceitam as verdades que nós cremos. Então nós não podemos ser intimidados pelos nossos inimigos. Nós devemos prosseguir adiante confiando naquele que nos chamou para a sua maravilhosa luz. Paulo está falando sobre essa questão de não vos intimidades pelos vossos inimigos, e o texto parece trazer consigo uma ideia do cavalo que foge da hora da batalha. Nós que já vemos filmes, coisas do tipo, nós vemos às vezes o cavalo, ele está correndo, dali a pouco ele dá aquela guinada e ele não segue adiante com medo de enfrentar alguma situação, alguma coisa que pode vir contra a vida dele. E assim como um animal também foge para proteger a sua vida, muitas vezes nós queremos fugir do compromisso para proteger a nós mesmos. Mas o Senhor Jesus fala para nós que aquele que perder a sua vida por amor a Ele, achá-la. Então a nossa vida, ela não deve estar sendo preciosa aos nossos olhos. Quando ela é confrontada com a verdade da fé, e nós testemunhamos daquele que cremos. Se nós temos a certeza que estaremos com Ele para toda a eternidade, e vamos dizer que este momento é um momento anterior de quando nós estaremos com Ele, então nesse momento nós já devemos gozar, nos alegrar daquilo que será a nossa vida com Ele para toda a eternidade. E a oportunidade que se dá é essa, de estarmos aqui, louvando, bendizendo Ele, cantando os louvores que são apresentados, lendo a sua palavra, aprendendo nela, crescendo e desenvolvendo com ela e aplicando em nós as verdades do Evangelho. Porque, meus irmãos, se nós não aplicarmos em nós
então não é verdade aquilo que nós cremos. Jesus deixou claro para nós: eu comparo a vida do homem que ouve as minhas palavras e a pratica como um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, se nós ouvirmos a palavra e não aplicarmos em nós, que verdade há? Então Paulo está falando de nós não estarmos intimidados. E ele vai aqui nos apresentar essa verdade para que tenhamos ela em mente, compreendemos que para eles ela é como perdição. Eu não sei se vocês chegaram a ver um rapaz andando no mundo mesmo. Ele esteve no Rio, esteve em São Paulo, vestido de saco. E ele andou pregando: arrependei São Paulo, porque o Senhor Jesus virá. Chegaram a ver esse rapaz? Você viu, Mércia? Viu também, irmã Maria? Ele andou pregando. Talvez você possa dizer para mim: pastor, quase ninguém o ouviu. Não faz a diferença. Se a multidão viu, se a multidão não viu, ele trouxe uma palavra. Aqueles que ouviram e creram são salvos. Mas a palavra pregada para aquele que não crê serve de condenação. Senhor, onde tu estavas que eu não ouvi o Senhor pregar? Onde foi? Eu nunca ouvi sua mensagem. Quantos são aqueles que andam por estas ruas, alguns dados como louco, anunciando o Evangelho? Eu já encontrei no ônibus em São Paulo, já encontrei no trem, até mesmo pessoas que, de fato, algumas que vi tinham problemas, mas a palavra não volta vazia. Não tem como dizer: eu não ouvi a tua mensagem. Então a palavra está sendo pregada. As lutas provam que somos salvos não apenas para vivermos neste mundo, mas para estarmos com Ele na eternidade. Não apenas lutamos com Cristo, mas somos participantes dos seus sofrimentos. Segundo, o conflito para nós é privilégio, porque sofremos as dificuldades que sofremos, mas crendo naquele que nos chamou. 3, sabemos que, como nós, muitos dos nossos irmãos também sofrem as mesmas dificuldades na caminhada, mas o mesmo Senhor é fiel para com todos, para nos sustentar em todas e quaisquer situações. Nesse mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Meu irmão, minha irmã, que você possa ser encontrado em Cristo, participante do corpo de Cristo, que você tenha coerência no seu viver junto de Cristo, que você, além de ter coerência, seja participativo e esteja cooperando para o desenvolvimento da Igreja de Cristo. E não se intimide diante do mundo caído, porque nós não pertencemos a este mundo, nós somos do céu. Que o Senhor nos abençoe, nos dê graça e nos favoreça por sua bondade. Amém? Que nossa confiança esteja unicamente em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe.